A história aqui começa com o nosso protagonista, que é uma criança chamada Lloyd, que está tentando capturar um coelho. Ele vai de forma cautelosa atrás do pequeno animal, mas quando finalmente se aproxima e avança para o capturar, o coelho some de repente. O garoto estranha o sumiço do coelhinho, até notar o coelho pulando em sua direção e o acertando em sua cara. Feito isso, o coelho foge. O Lloyd fica triste com essa situação e iria começar a chorar, mas o seu irmão, o Shoma, chama por ele, dizendo que chegou, enquanto mostra o coelho em sua mão. O Lloyd fica feliz ao ver o seu irmão e o abraça. O Shoma diz que ele cresceu muito e que eles deveriam ir logo, afinal de contas, o avô deles estava esperando. Os dois irmãos seguem o caminho até o seu avô, e o Lloyd pergunta se lá fora é legal. O Shoma percebe o interesse do seu irmão mais novo para com o exterior, e diz que o Lloyd terá que se esforçar mais para sair da vila, e logo em seguida lhe entrega um presente, no qual havia um dragão estampado na capa. O Lloyd fica muito feliz e corre na frente, dizendo que ama o seu irmão. Agora, nos tempos atuais, o Lloyd bate na porta de uma cabana e escuta uma mulher o dizendo para entrar, e assim ele faz. Ao entrar, o Lloyd encontra uma garota sentada com um chapéu roxo na cabeça. O Lloyd pergunta se ela é a Mari, a bruxa do lado leste, e ela responde dizendo que desde os tempos antigos as bruxas realizam desejos. Entretanto, sempre existiu um preço. Ela diz a ele para ir embora se não estiver disposto a fazer algum sacrifício. No entanto, Lloyd continua parado. Após a bruxa perceber que ele realmente está disposto, ela se levanta apontando para ele e o pergunta qual era o desejo pelo qual ele iria se sacrificar. O Lloyd responde que veio do interior para ser um soldado e se apresenta como Lloyd Belladonna. Ele diz que veio até ela para ficar por um tempo. A bruxa iria repetir a mesma frase de antes, aquilo sobre as bruxas realizarem desejos em troca de sacrifícios. Entretanto, o Lloyd a interrompe, dizendo que ele está disposto a fazer tal sacrifício, o que deixa a mulher furiosa e a faz gritar com ele, mandando ele encontrar uma pousada ou encontrar um quadro de avisos. Ela disse isso porque ele disse que quer ser um soldado, e no quadro de avisos ele poderia encontrar alguma oportunidade. Ela se afasta dele ainda nervosa e se senta em sua cadeira, resmungando que ela é uma bruxa e não uma faz-tudo ou uma dona de pousada. Em seguida, ela pergunta de que cidade do interior ele é, e ele responde que veio de um lugar chamado Kunlun. A bruxa já iria mandá-lo ir embora novamente, mas logo ela percebe que ele disse Kunlun, e isso a faz se lembrar de algo, e apenas por garantia ela pergunta o nome da chefe dessa aldeia ao garoto, e rapidamente ele responde que o nome dela é Alka. No mesmo instante, ele entrega um cristal a ela, e diz que pediram para ele mostrar esse cristal a ela. Ela se assusta ao ver, e antes de dizer que cristal era esse, a pedra preciosa brilha e faz algum símbolo próximo do teto, onde surge uma garota sobre a mesa, dizendo para a bruxa que era a mestra dela, a Alka. A bruxa no mesmo instante se curva diante dela. A Alka explica para ela que mandou Lloyd até ela para que ela cuide dele, e pede para que a bruxa cuide muito bem dele. Afinal de contas, essa criança é muito preciosa. A bruxa iria perguntar algo a Alka, mas a Alka diz que essa imagem no cristal era apenas uma gravação, e por isso ela não poderia responder nenhuma dúvida. A Alka então diz que mentiu, assustando a bruxa e a fazendo se curvar novamente. A Alka repreende por baixar a guarda muito facilmente, e por fim a Alka diz ao Lloyd que se ele se sentir sozinho, basta ele chamar pelo nome dela. E após ela partir, a bruxa se levanta e arruma sua roupa. Ela pega o cristal rapidamente e o dispara para dentro de um armário. Logo em seguida ela chama a Alka de Vovó Loli e finalmente fecha a porta. O Lloyd pede desculpas por isso, mas a bruxa diz que isso não é culpa dele. Ela diz que irá cuidar dele até que ele faça os testes de admissão. Então, até que esse dia chegue, ele deve usar o quarto dos fundos. Ele agradece e diz que está ansioso para passar mais tempo com ela, e logo em seguida ele sai. A Mari se senta e pensa que esse garoto é decente para alguém próximo daquela vovó Loli maluca. Nesse momento, a Alka sai do armário, dizendo que a bruxa deve manter suas mãos longe do garoto. A Mari se assusta e pergunta como, e a Alka diz que usou o cristal como passagem de teleporte. A Mari então pede para a vovó Loli parar de usar essas magias sobre-humanas como se fosse algo normal, mas a Alka continua falando, dizendo que o Lloyd é fofo, gentil e puro, sendo ele um verdadeiro anjo, e por isso nada de impróprio poderia acontecer. A Mari diz a ela para não se preocupar, pois ela não tem interesse em garotinhos. Logo em seguida, a Alka comenta que a Mari a chamou muitas vezes de vovó Loli hoje, e por isso ela a puniu com uma magia de infortúnios, e após falar isso, a Alka vai embora. A Mari tenta se levantar, mas tropeça e cai no chão. Ela reclama sobre a Alka, dizendo que o uso indevido das runas antigas de forma errada pode acabar destruindo o mundo, e agora, sem nem mesmo poder se levantar, ela continua na mesa, reclamando até dormir. No próximo dia, ela acorda com barulho de algo sendo frito, e percebe que ela está coberta com um cobertor. O Lloyd vem até ela desejando um bom dia, e dizendo que está usando a cozinha dela. Ele entrega a ela um lindo café da manhã. Ela fica encarando a comida por um tempo, e por conta disso, Lloyd pergunta se ela não gosta de panquecas.
mas ela responde que na verdade adora e o agradece. Após comer, eles se sentam e ela pergunta o motivo dele querer ser um soldado, e ele comenta que embora seja o mais fraco de sua aldeia, não conseguiram nem mesmo pegar lenha ou pescar, ele sempre quis ser um soldado por conta de um livro de romance que ele leu, e por admirar muito o herói desse livro, ele decidiu seguir essa carreira. A bruxa o afirma que para ser um soldado, ele precisa saber lutar, e o Lloyd diz que ela tem razão, e revela que ele não tem muita energia, afinal de contas, ele levou 6 dias para chegar até esse local. A Mari diz que ele levou o tempo correto, afinal de contas, ele mora longe, e vindo de trem levaria mais ou menos esse tempo. Ela pergunta se ele veio de trem, e ele responde que veio correndo. A Mari fica surpresa, e diz que ele na verdade deve ter bastante energia, mas o Lloyd diz que o seu avô faria isso em 3 dias. Ela pergunta se ele viu algum monstro no caminho, mas ele se nega, dizendo que só viu alguns animais gigantes. A Mari diz que isso são monstros, mas ele ri e diz para ela que sabe diferenciar monstros de animais, e que monstros são aqueles que ficam dizendo que vão dominar o mundo. E por fim, a Mari exclama dizendo que quem fala isso são os Lordes Demônio. Ela bate na mesa e faz o café cair no rosto dela. O Lloyd limpa o rosto dela, enquanto ela fala que ele é muito forte, e ele a agradece dizendo que ela é uma mulher muito gentil. Repentinamente ela percebe que a sua pele estava muito macia, e ao olhar no espelho ela percebe que a sua pele estava até mesmo mais bonita, e o Lloyd explica que isso é um truque que ele aprendeu usando uma certa runa. Assim, ele limpa qualquer imperfeição de forma perfeita. A bruxa lamenta dizendo que essa runa se chama Desencanto, e que ela passou 3 anos tentando a aprender. E chocando ainda mais a bruxa, o Lloyd diz que também sabe fazer chuva cair, e a bruxa exclama dizendo que isso não é um feitiço simples. Em seguida ela acerta a cabeça na parede, e o Lloyd vai até ela perguntando se ela está bem, e ela diz que a primeira coisa que ela precisa ensinar a ele é como ter senso do que é comum e do que não é. Depois disso, enquanto caminha pela cidade, o Lloyd percebe que a cidade está bem cheia, e ele acredita que deve ser por conta da seleção dos melhores soldados. Entretanto, ele escuta alguns homens conversando, dizendo que aparentemente existem alguns espiões infiltrados e alguns homens que querem enviar monstros para dentro da cidade. O Lloyd percebe que estava se distraindo com a conversa deles e fala para si mesmo que ele precisa se focar para se sair bem na primeira tarefa. Ali próximo do Lloyd, um homem esbarra em uma mulher encapuzada com cabelos loiros, e imediatamente o homem a reconhece, dizendo que ela é a princesa do cinto e que a teoria sobre ela estar se candidatando à academia era verdade. A garota se afasta até entrar em um beco, onde de repente percebe um gafanhoto gigante que vem atacar ela. Ela se esquiva dele com um rolamento. No entanto, mesmo após a sua esquiva, a criatura a ataca novamente, a obrigando a pular e pegar a sua espada, mas de nada adianta. Afinal de contas, o gafanhoto mexe suas asas, criando uma ventania tão forte que joga a garota contra a parede. Após acertar a parede, a garota está caindo no chão e por fim a criatura iria devorar ela. Mas no último momento, o Lloyd aparece dos céus, acertando um chute de 2 pés na cabeça do gafanhoto. E após isso, o Lloyd pega a criatura como se ela não fosse nada e a joga para longe do céu. Ele revela que não sabia que existiam tantos insetos na cidade. Depois disso, o Lloyd vai até a garota e a ajuda a se levantar. Ele limpa o rosto dela com seu pano especial. Afinal, o rosto dela estava cheio de lama. A garota vira de costas envergonhada e ele diz que precisa ir, afinal de contas, ele já está em uma missão. Antes dele ir embora, ela se apresenta, dizendo ser a Seren, e ele responde que é o Lloyd, e logo em seguida ele vai embora, pulando de teto em teto. Depois disso, em uma pousada, a Selen se olha no espelho e pensa no Lloyd, dizendo que na próxima vez que o encontrar, ela quer estar de maquiagem. Entretanto, ela vê o cinto e se lembra de que foi amaldiçoada a ficar com isso na cabeça. E quando seu pai levou algum especialista para ajudar, o homem disse que somente alguém muito forte poderia tirar aquilo. Ela chora dizendo que queria ficar forte para poder tirar isso do seu rosto por conta própria, e ela promete para si mesma que irá tirar o cinto nem mesmo que ela arranque sua própria cara. Ela puxa o cinto e nesse momento, o cinto sai com facilidade, e ela cai de joelhos, percebendo que quem fez isso foi o Lloyd. Ela pensa no quão forte ele é, e chega à conclusão de que ele é a pessoa com quem ela deve estar para sempre. Na casa da bruxa, ela diz ao Lloyd que ele se saiu muito bem em sua missão. Sua missão era trazer algumas coisas para ela, e ela o parabeniza. Ele sorri e entrega um presente para ela que ele comprou, e logo em seguida ele vai fazer o jantar. No próximo dia, o dia dos testes, 2 pessoas numa janela conversam enquanto uma delas, que é uma garota, observa os candidatos na rua. A garota repara na quantidade de candidatos e diz que o Meltfan deve ter se esforçado muito, e o Meltfan é o homem ao lado dela, e ele diz que isso foi necessário para a paz do reino. Afinal, as relações com a cidade vizinha estão ruins e a princesa continua desaparecida. Então, dessa forma, a estabilidade da nação depende da força militar. A garota concorda, mas pergunta se aquilo não é arriscado. Ela olha pela janela, olhando diretamente para Rioflavin, conhecida como a mercenária de um braço. O Meltfan diz que ela é uma mercenária de coração
civilização, e com um contrato certo, ela não daria problemas para o reino. Ela pergunta que tipo de contrato ele pretende fazer, e ele diz que irá fazer um contrato que limpe o nome dela. Ela suspira até ouvir o Alan, o filho mais velho de uma família nobre, que estava discutindo com a princesa do cinto amaldiçoado, que apenas ignora ele como sempre. E, inclusive, ela está com o cabelo cortado. O Meltfan diz que ele é bem ambicioso e que aceitou na hora o convite que ele fez. Hiro, a mercenária, está olhando para as pessoas, percebendo que eles têm muitos candidatos dos bons, mas ela pensa que estava na hora de encarar a realidade e olha para o lado bem tensa, olhando exatamente para o Lloyd, se perguntando que tipo de monstro era esse. Ela percebe que ele parece ser um garoto totalmente comum, mas que com certeza de comum ele não tem nada, e que qualquer movimento errado que ela fizer, ela pode acabar morrendo. O Lloyd fala sozinho, dizendo que está nervoso, fazendo ela se assustar e entrar em posição de ataque, o que acaba chamando a atenção do Lloyd, que diz que o braço dela é muito legal. Ela se assusta ainda mais, mas o Lloyd se levanta e pede desculpas por falar com ela do nada e se apresenta. Ela também se apresenta com medo de morrer, mas assim que ela termina de falar o seu nome, a Selene, aquela loira de antes, aparece empurrando a mercenária contra a parede. A Selene olha para o Lloyd com um olhar completamente apaixonado, radiando energia e amor. Ela chama ele várias vezes de Senhor Lloyd, e o Lloyd a reconhece, perguntando se ela é a pessoa que ele viu no outro dia, e ela no mesmo instante confirma, dizendo ser a Selene, e que ela está ao seu dispor. O Lloyd pergunta se ela também quer ser uma militar, e a Selene responde novamente que o seu corpo é totalmente dele. Enquanto isso, a mercenária, que não é boba, tenta sair dali de fininho, mas a Selene agarra a cabeça dela bem rápido e se aproxima dela, perguntando quem ela é. A Hiro pergunta se ela é cega, e o Lloyd diz que ela é a senhorita Hiro, alguém que ele acabou de conhecer. E ao perceber que a Hiro não é ninguém importante, ela a solta e rapidamente volta a falar com Lloyd. A Hiro fica olhando para o Lloyd, percebendo que ele é apenas um rapaz do interior muito poderoso e que isso cheirava a dinheiro fácil. Depois disso, um soldado diz que irá começar o teste, revelando que todos os candidatos iriam atacar um boneco usando qualquer tipo de arma. Muitos reclamam, dizendo que o boneco era grosso e se perguntam quantas camadas de metal esse boneco tem. Mas por fim, todos se organizam em filas. O Meltfan estava ali olhando para o Lloyd de longe. Nesse momento, a Hiro vai até ele e o chama. Ele pergunta se ela quer desistir do contrato, e ela diz que obviamente não. Afinal de contas, ela pode ganhar uma grana fácil e ainda limpar o nome dela. Ela diz que na verdade queria perguntar sobre o Lloyd, perguntando o que estava acontecendo. O Meltfan diz que não sabe. Afinal de contas, o Lloyd é apenas um voluntário, mas ele diz que mesmo se todos nessa cidade fossem para cima dele, eles ainda não poderiam derrotá-lo. A Hiro então abandona a conversa. Afinal de contas, logo seria a vez do grupo dela, e ele diz para ela não estragar tudo. Afinal de contas, se ela falhar aqui, ela vai se tornar uma criminosa. E ela sorri, dizendo que o seu aviso foi bem encorajador. Depois da conversa, aquela garota de antes que estava conversando com Meltfan o chama para ajudar ela, o fazendo pensar que ele não deveria focar tanto em um candidato só, mas que ainda assim estava ansioso para ver o quão monstruoso aquele garoto é. Na casa da bruxa, a Mari estava pensando sobre o resultado do teste do Lloyd, e nesse momento a Alka sai do armário, falando para a Mari fazer um café para ela. Ela faz a bruxa se assustar e cuspir o seu café, e a Alka diz que hoje será o dia do resultado do Lloyd, por isso ela está muito preocupada. A Mari pergunta o motivo dela se preocupar, já que mesmo o Lloyd pensando que é fraco, ele ainda era um garoto muito incrível. Enquanto ela falava, a Alka se senta, tirando uma xícara da roupa e se servindo café, fazendo a Mari gritar, a perguntando como ela faz isso com tanta naturalidade. Mas a Alka apenas continua o que ela estava falando, dizendo que o Lloyd é da aldeia onde os antigos salvadores do mundo encontraram descanso longe da civilização. Ele veio da lendária aldeia às margens do Sinistro, a última masmorra de nome Kunlun. E por fim, a Mari pergunta como alguém como ele poderia fracassar. Depois disso, vemos o Lloyd olhando o quadro de avisos em meio à multidão procurando seu nome, mas após procurar muito, mesmo depois que todos foram embora, ele finalmente percebe que o seu nome não está ali. Na sala da academia, a Hiro e a Selene procuram loucamente o Lloyd no local, mas falham em achar e se perguntam se existe a possibilidade dele ter sido reprovado no teste. A Hiro percebe que o Meltfan também está procurando o garoto na sala e até mesmo está olhando nos papéis para ver se encontra o nome dele, até que a sua colega o chama, sinalizando a vez dele de falar. O Meltfan, ainda confuso, começa a falar um monte de asneiras, resultando na colega dele o derrubando no chão. A mulher então fala do foco principal deles, que é encontrar a princesa desaparecida, e enquanto a mulher fala, os três preocupados com Lloyd continuam procurando por ele. O Meltfan agora não consegue imaginar suas forças militares sem aquele garoto. A Hiro está triste porque ela perdeu o dinheiro falso, e a Selene está triste porque ela perdeu o amor de sua vida. Eles ficam nessa preocupação até a mulher dizer que quem achar a princesa tem direito a pedir o que quiser, e é assim que os três descobrem o que devem fazer.
fazer. Enquanto isso, Lloyd está na rua deprimido, andando enquanto pensa que é triste ter sido reprovado, mas ele sabe que é fraco, então esse resultado já era o esperado. Afinal de contas, ele foi ruim na prova escrita e na de artes marciais. Ele continua andando até ver um pôster anunciando uma vaga de emprego. Nesse momento, um gafanhoto gigante o ataca, mas com um simples murro, o Lloyd joga a criatura para longe e rapidamente entra no estabelecimento. E é assim que ele entrou, um homem o atacou realizando um pulo, mas o Lloyd apenas se esquivou facilmente para o lado. O homem, nervoso, pergunta o que ele quer, e o Lloyd responde que quer trabalhar. Afinal, ele viu uma placa de que ele está contratando. O homem pensa no quão perigoso esse menino deve ser. Afinal de contas, só de sentir a aura dele, ele atacou o garoto por puro reflexo. Ele pensa que o garoto deve ser um espião ou algo do tipo. Então o homem pergunta o que ele sabe fazer, e o Lloyd responde dizendo que sabe cozinhar e limpar. O homem fica espantado com essas duas coisas. Afinal de contas, ele esperava que o garoto quisesse lutar contra ele. Então, para descobrir mais sobre esse garoto, ele pede ao Lloyd que comece cozinhando. Enquanto o Lloyd cozinha, o homem ficou olhando para ele, pensando se ele realmente era um garoto comum, mas ele se lembra da velocidade que ele desviou, e isso faz ter certeza de que o Lloyd não é um garoto normal. Enquanto o Lloyd prepara as coisas, ele comenta que foi reprovado no teste da academia. Ele diz que o povo da sua terra fez uma grande festa quando ele partiu, então ele não quer voltar para casa de mãos abanando. Então ele vai tentar novamente no ano que vem. O homem duvida da reprovação dele. Afinal de contas, não tem como um garoto com uma aura monstruosa dessa ser reprovado em um exame do exército. O trio, que estava preocupado com o Lloyd, acabam dando uma olhada nas respostas dele na prova escrita, e o Meltfan pergunta o que era aquilo. Afinal de contas, ele parece ter apenas rabiscado ou desenhado na prova. A Selene se pergunta por que o Lloyd desenhou aquilo, até que a colega do Meltfan chega o golpeando com um leque, perguntando se ele ainda está brincando, e logo em seguida ela diz que quer saber quem esse tal de Lloyd é. A Selene mostra a prova e diz que ele é um indivíduo único que não pode conter seus impulsos artísticos, se referindo aos desenhos dele, e a Hiro revela o nome da mulher, a chamando de Corin, e dizendo que a Selene é a única idiota ali. A Corin olha a prova perguntando o que era aquilo, e de repente ela se impressiona com algo. O Meltfan diz que o garoto mereceu reprovar, mas a Corin diz que aquilo são runas antigas. Todos ficam em dúvida sobre o que é isso, inclusive o Meltfan, e isso faz a Corin bater nele. Ela diz que ele a mandou pesquisar, dizendo que pesquisar sobre isso seria de grande importância para a nação, e agora ele age como não soubesse de nada. Ela pergunta às meninas onde o Lloyd está, e elas respondem que não sabem. De volta ao estabelecimento, Lloyd finalmente termina o seu prato, mostrando ser um risoto de tomate com peixe. O homem, que na verdade é um ex-guarda real chamado Chrome, pensa que o Lloyd deve estar esperando ele ficar vulnerável. Afinal, os humanos ficam vulneráveis enquanto comem, mas mesmo assim ele aceita o desafio, indo finalmente experimentar a comida. Na academia, a Hiro pergunta o que são runas antigas, e a Corin diz que combinadas com a habilidade do poder mágico do lançador da magia, as runas antigas podem realizar coisas incríveis que magias normais não podem. A Corin pergunta ao Meltfan se ele interrogou quem entrevistou o Lloyd, e o Meltfan confirma, dizendo que além do que ele escreveu no teste, o Lloyd diz que ele só sabe fazer magia de chuva, e a Hiro pergunta o motivo dele mentir, e a Corin diz que talvez ele não tenha mentido, e que talvez ele possa realmente invocar a chuva, já que ele usa runas antigas. E por fim, em resumo, ela diz que o Lloyd pode ter poderes realmente incríveis. E retornando ao estabelecimento, o Chrome finalmente terminou de comer o risoto até não restar quase nada. Ele ficou bastante impressionado com o sabor e disse que tudo estava muito gostoso. Ele chega à conclusão de que precisa ficar de olho no Lloyd, e por isso o contrata. No corredor da academia, existem agora 4 pessoas interessadas no Lloyd. Eles estão andando e falando sobre esse garoto. A Corin diz que queria ver ele usando runas antigas, e a Selene diz a ela para não se preocupar. Afinal de contas, ela vai achar a princesa, e com seu pedido, ela vai fazer com que o Lloyd seja aceito na academia. A Corin fala que essa é uma ótima ideia, e o Lloyd retorna à casa da bruxa, e diz que infelizmente ele reprovou, o que surpreende bastante a Alka e a Mari. A Alka diz que está na hora de acabar com esse reino, mas a Mari pede para que ela não faça isso. A Alka diz que está brincando e que ela irá destruir apenas 20% de todo o reino. O Lloyd interrompe a conversa delas e diz para a Alka que ele quer refazer o teste no ano que vem, e que por isso ele quer ficar mais um pouco com a bruxa. Ele também diz que irá pagar um aluguel a ela, e revela que já conseguiu até mesmo um emprego. A Mari diz que não se incomoda nem um pouco com ele, mas que a decisão final seria da Alka, que suspira e permite, pois ela não consegue dizer não para o Lloyd. O Lloyd fica muito feliz e vai cozinhar o jantar. Depois que ele se vai, a Mari pergunta o motivo da Alka ter deixado ele ficar aqui, e ela responde dizendo que não consegue dizer não a um garoto tão fofo. Quando a Alka estava quase indo embora, a Mari a pergunta por que ela não ajudava a nação, já que ela estava ali. Eles estavam enfrentando diversos problemas, e agora seria um ótimo momento para ela ajudá-los.
ajudá-los. A Alka então diz que o povo dela só pode interferir se for uma ameaça maior, e que com questões básicas como essa eles deveriam se virar sozinhos. Ela vai embora dizendo que logo voltaria, mas a Mari pede para que ela não volte tão cedo, a chamando de vovó Loli. Nesse instante, a Alka retorna e diz que a amaldiçoou novamente, e agora toda vez que ela falar vovó Loli, algo de ruim vai acontecer com a vida dela. Nesse momento, a Mari começa a sentir muita cãibra na sua perna, e isso a faz cair, e em seu momento de dor no chão, ela chama a Alka de vovó Loli novamente, tendo mais uma vez uma crise de cãibra. Com raiva, a Mari pega o cristal que a Alka usa para retornar até ali e o joga no fundo do poço. Enquanto isso, a Riru e o Meltfan conversam em uma taverna, e a mercenária diz que a Selene vai resolver o problema da localização do Lloyd. Afinal de contas, ela afirma que ambos estão em um relacionamento muito sério. Dessa forma, os dois podem se focar em achar a princesa desaparecida. O Meltfan diz em voz baixa que essa nação precisa do Lloyd para a guerra que está por vir. Entretanto, a Riru não escuta. O Meltfan estranha o fato desse lugar estar tão cheio. Afinal de contas, a comida desse lugar normalmente não é muito boa e é cara demais, sem contar que o chão era bem gorduroso e agora tudo está muito limpo. Nesse momento, o Chrome chega com os pratos dos dois, os mandando calar a boca e comer. O Meltfan se surpreende com a cara do prato e quando ambos experimentam, eles percebem que a comida está muito boa. O Meltfan pergunta ao Chrome o que aconteceu e o dono do estabelecimento diz que contratou um funcionário novo. E enquanto o Meltfan pergunta quem iria querer trabalhar com esse homem, o Lloyd aparece chamando pelo chefe e dizendo que o arroz com omelete está pronto. O Chrome agradece e pede para que ele jogue o lixo fora. Nesse momento, o Meltfan pega o Chrome pela gola da camisa e pergunta o que esse garoto está fazendo ali. O Chrome pergunta se ele conhece o Lloyd e o Meltfan diz que na verdade não. O Chrome comenta que o contratou para ficar de olho nele e pergunta o motivo dele ter sido reprovado. O Lloyd vai levar o lixo para fora e nesse momento é atacado por mais um gafanhoto gigante. Entretanto, ele só pega a criatura pelas antenas dela e a joga para os céus. Logo depois disso, o Lloyd está caminhando pela cidade e vê a Mari entrando em um beco. Logo em seguida, alguns soldados entram no mesmo beco, dizendo que tem monstros por ali. Preocupado, o Lloyd vai logo atrás dela. E do outro lado do beco, o Alan está novamente procurando encrenca com a Selene. Afinal, ela machucou um homem que estava dando em cima dela, arrancando os pelos do seu peito. O Alan diz que ações como essa afetam as posições dos nobres, mas a Selene não dá ouvidos. O Alan entende que não adianta falar com ela, então ele pega o seu machado e se prepara para lutar. A Selene também ergue sua espada e diz que quem vai aprender uma lição é ele. Mas rapidamente o Alan pula atacando ela com o machado. Ele era rápido demais para ela reagir. Entretanto, sinto que antes de cobrir a cabeça dela surge e a defende, lançando o machado dele para longe dali, o deixando completamente sem nada para o defender. A Selene olha para o seu cinto a defendendo e chega à conclusão de que isso é uma bênção do Lloyd, e isso a deixa ainda mais apaixonada. Nesse momento, o Lloyd chega no local procurando os supostos monstros, mas só encontra a multidão reunida em torno dos dois. A Selene vê ele e fica muito envergonhada. Ela vai rapidamente até o garoto, dizendo que era o destino dele estar ali e que ela deve sua vida ao Lloyd. Nesse instante, todos chegam no local perguntando o que estava acontecendo. A Selene diz que o Lloyd veio salvar ela do Alan, o chamando de Brutamonte. O Meltfan percebe a situação e quer ver como o Lloyd luta. Ele incentiva o Alan a enfrentar ele. A Corin pergunta o motivo dele estar fazendo isso, mas o Meltfan diz que aquele é o garoto das runas antigas. Então a Corin também incentiva essa luta. O Alan acha que eles estão falando isso para ver do que ele é capaz. Então ele vai até o Lloyd pedindo para lutar com ele. O Lloyd diz que é muito fraco, mas por insistência do Alan ele concorda. A Riru pergunta ao Meltfan se o Alan vai sobreviver, e o Meltfan responde que sim, afinal ele é bem forte, é só tomar cuidado. Entretanto, o Alan diz que irá dar vantagem ao Lloyd, permitindo que ele o golpeie primeiro no rosto, e dessa forma o Meltfan e a Riru têm certeza de que ele vai morrer. O Lloyd se prepara e vai golpear, e a força dele é tão tremenda que o vento ao seu redor começa a ser perfurado pelos punhos, e antes mesmo que ele encostasse o seu punho no Alan, o impacto do soco já estava o atingindo. O Chrome grita para impedir o Lloyd, mas nesse momento um tornado de vento gigante surge na região, e o Lloyd desaparece, mas o Chrome nota Mari voando dentro do tornado, junto com o Lloyd para longe. Em cima de um teto, o Lloyd agradece a Mari por tê-lo salvo, embora o que tenha acontecido seja realmente outra coisa. Ela, na verdade, só impediu ele de matar alguém, mas o Lloyd está muito feliz por ter sido salvo, e está disposto a fazer tudo por ela, já que ela salvou a vida dele, o que faz a Mari sangrar pelo nariz. Ela diz ao Lloyd que ele não deve ficar prometendo fazer qualquer coisa dessa forma, afinal de contas uma pessoa ruim pode acabar se aproveitando dele, mas ele diz que ela é uma pessoa boa, a fazendo soltar sangue novamente pelo nariz. Nesse momento, o Chrome chama pelo Lloyd, os dois descem e o Chrome manda o Lloyd voltar para o trabalho, ficando a sós com a Mari. O Chrome diz que sabia que aquele vento mágico de antes era dela. A Mari diz que faz muito tempo que não vê ele. Ele se curva e fica de joelhos, e então eles conversam sobre
sobre o plano deles para descobrir o que aconteceu com o rei, e ela diz que em breve eles colocarão um fim nesse assunto. A Mari pede para o Chrome investigar o responsável que está fazendo isso com o rei, e ele promete fazer isso. Na academia, a Corin diz que o Meltfan está se esforçando muito, e ele responde que tudo isso é pela paz da nação. A Corin pergunta o motivo dele se esforçar tanto, e ele explica que quando era pequeno, a sua vila estava sofrendo com fome e pobreza, e nessa situação complicada, o exército inimigo deles atacou a aldeia deles, levando todos os suprimentos que restavam. O Meltfan diz que não vai deixar algo assim acontecer novamente. Na rua, a Selene e a Hiro estão andando juntas, indo até a casa da bruxa Mari para trocar algumas informações. Quando batem na porta, quem atende é o Lloyd, surpreendendo as duas. Após entrar, a Selene fica muito tensa e nervosa, perguntando para si mesma por que o Sr. Lloyd mora com a bruxa. A Hiro pergunta se ela não sabia. Afinal de contas, eles não eram namorados, mas a Selene diz que eles estão perdidamente apaixonados e que estão ligados pelo destino desde que se conheceram, há exatamente uma semana. E a Hiro finalmente entende que a Selene ficou perdidamente apaixonada pelo Lloyd após ele remover a maldição do cinto dela. Nesse momento, a Mari chega se deitando no sofá e pedindo para o Lloyd uma cerveja com gelo mágico. O Lloyd confirma o pedido dela e diz que também irá cozinhar. Ela fica muito feliz até perceber as visitas. A Selene estava transbordando de ciúme ali atrás. O Lloyd as apresenta como amigas dele e elas comentam que vieram até aqui para comprar informações. Enquanto isso, a Hiro percebe que o rosto dela é familiar e a Hiro entrega a ela a foto da princesa dizendo que está procurando por ela. A Mari diz que não sabe o paradeiro da princesa de uma forma bem nervosa e assim a Hiro percebe que ela está escondendo alguma coisa, enquanto pensa que ela se parece com a princesa. Entretanto, a Selene quer perguntar a Mari e assim ela pergunta o quanto tempo ela vive ali. E assim a Mari responde que vive ali há 2 anos, deixando a Selene tão triste que ela chora. A Mari pensa que ela estava chorando por ser alguém da realeza como ela. Afinal de contas, já está bem na cara que ela é a princesa desaparecida e estar vivendo uma vida escondida assim é bem frustrante. Entretanto, na verdade, a Selene estava frustrada porque ela estava pensando que a Mari era a esposa do Lloyd e por isso ela pede para ouvir da boca dela a verdade. A Mari, se confundindo, diz que irá dizer, e é assim ambas falam juntas, com a Mari dizendo que é a princesa e a Selene dizendo que ela é a esposa do Lloyd. A Mari responde que não e que no máximo ela seria uma tia, deixando a Selene muito contente, mas a Hiro se levanta, batendo na mesa e perguntando se ela é mesmo a princesa, mas a Mari disfarça o rosto dizendo que não é, e depois dessa situação toda, elas começam de novo. A Selene pergunta a Mari se ela conhece o paradeiro da princesa, e a Mari pergunta o motivo da dúvida, e ela diz que precisa descobrir isso para colocar o Lloyd na academia. A Mari fica contente em saber que elas estão fazendo isso pelo bem do Lloyd, e sugere trocar informações. Ela fala onde a princesa está, enquanto elas protegem o reino de todos os perigos que estão por vir. Mas antes de tudo, a Hiro quer saber quem a bruxa é, e é assim, a Mari diz que talvez elas já saibam, e quando ela ia revelar sua identidade, o Lloyd chega na sala dizendo já saber quem ela é, e ele finaliza dizendo que ela é a heroína do reino que age escondida para salvar as pessoas. Ele acredita nessa verdade porque ele acredita que ela matou o monstro que aqueles soldados tinham visto antes, e ainda salvou ele daquele problema. Ele diz que escutou ela falando sobre os problemas do reino, e por isso ele quer ajudá-la. A Mari sorri e diz que ela é uma heroína mesmo, mas que o Lloyd é muito fraco para ajudar ela. Ele diz que vai se esforçar, e ela diz que só palavras não adiantam, dizendo que ele deve se esforçar ainda mais se ele quiser se tornar um herói. O Lloyd fica afetado pelas palavras dela, mas ela continua sendo dura, fazendo ele se convencer de que é muito fraco e que ele não pode fazer nada. Logo em seguida, ele vai para o seu quarto triste, e após tudo isso, ela pede a ajuda das 2 meninas para livrar a família real do mal que os afeta. Ela revela ser a princesa do reino de Azami, chamada de Maria Azami. A Hiro agradece ela por ter revelado a verdade, mas pergunta o motivo dela ter mentido para o Lloyd, e também o motivo dela tê-lo insultado chamando-o de fraco, sendo que ele é muito forte. A Mari então explica que ele é de um lugar chamado Kunlun, e que esse povo não pode se intrometer em problemas humanos dessa forma, e por isso ela o afastou do problema. Afinal de contas, se ele se envolver, o povo dele pode vir buscá-lo e acabar com seus sonhos. Elas entendem perfeitamente isso, e então a princesa pede para elas investigarem nas ruas quem anda espalhando o pedido para encontrar a princesa viva ou morta, e elas aceitam fazer isso. Enquanto isso, no quarto deitado, o Lloyd pensa que a Mari tem razão. Ele é muito fraco e precisa de fato ficar mais forte. Ele diz isso olhando para o livro que antes tinha recebido do seu irmão. Em cima da casa, enquanto o dia anoitece, a Mari pensa que ela só precisa libertar o pai dela usando a runa do desencanto. Afinal de contas, o rei está sendo controlado por algo para tomar decisões horríveis que o levarão a guerrear. Nesse momento, a Alka chega toda molhada atrás da Mari, perguntando o motivo do cristal dela estar dentro da água. A Mari diz ter feito isso na hora da emoção, e a Alka diz que não está brava e que veio parabenizá-la já que ouviu a conversa dela com o Lloyd. A Mari fez o certo ao evitar que o Lloyd se intrometesse
metesse na vida dos humanos comuns, mas ela revela que ainda assim amaldiçoou ela, para que no fim de toda a frase ela fale miau. A Asuka se despede pulando dali e dizendo que iria cuidar do Lloyd no festival. A Mari exclama o porquê dela fazer isso, sendo que o confronto final estava tão perto, e ela finaliza sua frase dizendo miau. A Selin e a Hiro estavam nas ruas interrogando as pessoas, e uma das pessoas que elas interrogaram comentou que o homem que pediu a princesa viva ou morta ficava repetindo sempre que tudo isso era pela paz do reino. De noite, a Asuka e o Lloyd estão em um festival. Entretanto, o Lloyd está bem deprimido por conta de antes, e é por isso que a Asuka tenta o alegrar, mostrando o quão boa ela é com todos os jogos do festival. Depois de muito tentar, ela viu que o Lloyd ainda estava para baixo. Então ela diz que chegou a hora do lanchinho de chocolate com banana, sendo que ela tem o chocolate em mãos e o Lloyd tem a banana. Sim, ela está sugerindo algo completamente errado. E no momento em que ela ia para cima do Lloyd para atacá-lo, vários monstros surgem no festival, chamando a atenção de todos. Enquanto isso, no castelo, o Chrome pede para o rei para que ele seja reintegrado ao exército, e o Meltfan responde que o rei ouviu e a resposta é sim. O Chrome pergunta se ele tem certeza, afinal agora ele sabe onde está a princesa, e diz que a Maria e alguns amigos de confiança estão tentando encontrar quem amaldiçoou o rei para declarar guerra, e que as suspeitas de todos levaram ao Meltfan como responsável, porque o suspeito sempre ficava falando que tudo era pelo bem da nação. O Meltfan diz que sim, o responsável por trás de tudo é ele. O rei não seria capaz de fazer isso, então ele está o controlando. A Hiro e a Selin chegam logo em seguida, junto da princesa Maria, que revela ser a bruxa do lado leste. Nesse momento, o rei vira para ela, dizendo que finalmente ela tinha aparecido, e algo brilha em seu rosto, mostrando a possessão. Ele diz que na verdade é ele quem controla o Meltfan, e então ele o transforma em um monstro que começa a lutar com a Hiro. O rei sai dali deixando o Meltfan um monstro para lutar com eles, e a Mari vai atrás do rei, deixando que os seus amigos lidem com o Meltfan. Na outra sala, o rei estava esperando sentado. A Mari chega e diz que vai recuperar o seu pai, enquanto se prepara para disparar 3 tornados de vento na direção do rei, mas nada causa dano no homem, que ao mexer o dedo faz o teto desmoronar em cima dela. Entretanto, ela consegue sair ilesa, conjurando mais uma magia que dispara fogo na direção do rei. Entretanto, ele defende com uma magia de gelo que cria paredes de gelo. O impacto das magias cria uma névoa no local, e a Mari aproveita essa distração para avançar na direção do rei e ir golpear ele. Mas o rei diz que ela cresceu, e vendo o rosto do seu pai, a Mari acaba fraquejando. Então ela é pega por um feitiço do rei que a joga contra o chão. O rei caminha até a Mari, que estava no chão, pegando-a pelo braço e o quebrando. Ele diz que irá matar ela ali mesmo, e a Mari pensa que realmente vai morrer. Ela pensa no Lloyd, dizendo que não pode morrer, afinal de contas, ela ainda não se desculpou com ele. Por isso, ela levanta do chão e persiste, dizendo que não vai morrer. O rei diz que todo o esforço dela é em vão, afinal, logo o mundo inteiro estará nas mãos dele, revelando que ele na verdade é o senhor dos demônios, Abaddon. A Mari fica surpresa ao descobrir que ele é um Lorde Demônio. Enquanto isso, do outro lado da tela, o Lloyd dá um peteleco no ar, jogando vários monstros para longe, e já tendo derrotado todos eles, ele pergunta onde estão os monstros que estão fazendo todos gritar. Ele percebe que algo ruim está acontecendo com a Mari, e diz que irá ajudar ela, mesmo que ela fique brava com ele, mesmo que ele seja fraco, ou mesmo que algo o impeça, ele precisa fazer algo. No castelo, a Mari está meio sem reação ao saber que o seu inimigo é um Lorde Demônio. Ela se lembra do que Asuka disse sobre o povo dela lidar com esse tipo de ameaça. Ela fica indignada e reclama por ele não ter dito isso mais cedo. O Lorde Demônio estranha isso e apenas diz que irá matá-la, mas a Mari agora começa a correr dele, fazendo com que ele corra atrás dela. Ela diz que fará com que ele se arrependa, afinal de contas, ela está correndo na direção da Asuka e do Lloyd, e o Lorde Demônio pergunta como ela pretende fazer isso, sendo que ela está correndo. Nas ruas escuras, o Lloyd mata mais um monstro e encontra o Alan escondido em um canto. O Lloyd pergunta o que ele estava fazendo, e o Alan decide contar a verdade, dizendo que estava se escondendo, afinal de contas, ele nunca lutou contra um monstro antes. O Lloyd diz que entende, e que o primeiro monstro que ele enfrentou, que inclusive foi um Lorde Demônio, ele sentiu o mesmo medo, mas o soldado que ele deseja ser não teria medo, e por isso ele persiste. O Alan pergunta se o Lloyd realmente quer ser um soldado, e o Lloyd confirma que sim, embora ele tenha sido reprovado no teste da academia. Enquanto o Lloyd falava, um monstro aparece atrás dele, indo o atacar, e o Alan avisa o garoto gritando para ele tomar cuidado, mas o Lloyd cuida do monstro com só um tapa, jogando ele em cima do outro monstro lá atrás, e assim ele continua explicando que os monstros são assustadores, mas o Alan interrompe dizendo que ele explodiu um monstro de forma muito fácil, e o Lloyd pergunta que monstro, afinal de contas ele vê esses monstros como simples insetos. O Lloyd continua dizendo que agora ele podia se mover, e que embora fosse assustador, o Alan sendo mais forte que ele conseguiria derrotar os monstros facilmente. Dito isso, ele vai embora correndo, e após o Lloyd ir embora, o Alan caminha pelas ruas pensando no que o garoto havia dito, e nesse momento ele vê um monstro em uma viela. Ele reflete consigo mesmo que é um soldado, então ele avança, pulando na direção da criatura junto do seu machado, conseguindo golpear ela na cabeça e a matando
com apenas um golpe. Ele pensa que pode se acostumar com isso, até que ele olha para o céu e vê uma runa enorme vermelha, e ele se pergunta o que é aquilo no céu. Lá em cima, próximo à runa vermelha, a Alka percebe que esses monstros são obra de um Lorde Demônio, então ela pode interferir, e criando meteoros a partir da runa, ela ataca todos os monstros por terem atrapalhado o encontro dela com o Lloyd. Enquanto isso, no castelo, o Chrome, a Selene e a Riru lutam contra o Meltfan transformado em monstro, mas elas enfrentam dificuldades. Afinal de contas, o Chrome vai tentar enfrentar ele, e acaba sendo jogado contra a parede com apenas um golpe. A Riru em seguida tenta enfrentar ele, mas não consegue, tomando um chute tão poderoso que mesmo que ela se defenda, ela não aguenta e é jogada contra a parede também. Em seguida, a Selene avança, dizendo que irá chamar o Lloyd para ajudar, e por isso ela pede para o Meltfan monstro atacar ela. Afinal de contas, sempre que ela está em apuros, o Lloyd aparece, e ela diz que isso é o destino. Ela também pede para que ele a deixe um pouco nua, para que o Lloyd a resgate dessa forma. Afinal de contas, ela quer ficar nos braços dele, com pouca roupa. O monstro a ataca, entretanto, o cinto a defende muito bem, sendo esse cinto muito forte. A Riru pede para Selene segurar a Meltfan na luta, enquanto ela vai buscar o Lloyd. Mas quando ela chega lá fora, na varanda do castelo, ela encontra o Lloyd. O Lloyd entra no lugar da batalha e encontra a Selene e diz que está feliz por vê-la tão bem. A Selene corre até ele para o abraçar, mas o Lloyd se vira e pergunta ao Chrome se ele estava bem. Nesse momento, todos explicam ao Lloyd tudo o que acabou de acontecer, e o Lloyd diz ter entendido enquanto caminha até o monstro, perguntando se ele era um soldado mesmo. Nesse momento, o monstro corre em sua direção e o ataca com sua garra, mas o Lloyd dá só um tapinha na mão dele, e com outro tapinha ele afunda o monstro no chão, dizendo para ele parar porque ele estava tendo uma conversa séria. Ele continua falando que é um soldado e que deveria ser a razão da segurança e do sorriso das outras pessoas, e que era esse tipo de soldado que ele admirava. Ele pergunta que tipo de soldado o Meltfan era, e isso realmente parece afetar o Meltfan, que começa a se perguntar que tipo de soldado ele é. O Lloyd pergunta o motivo do Meltfan ter virado um soldado, e também pergunta o que estava na mente dele. O Meltfan responde enquanto sua casca monstruosa começa a cair, dizendo que virou soldado para proteger os outros, para que ele possa ver todos sorrir, e para que ninguém passe pelo que ele passou. Chorando, ele diz que o que ele quer é a paz, e então o Lloyd pergunta por que ele se alcoolizou bebendo tanto no festival. Sim, na verdade o Lloyd pensava que o Meltfan estava bêbado, ao invés de ter virado um monstro. Esse comentário faz a transformação do Meltfan, que estava se desfazendo, voltar, e assim ele ataca o Lloyd, que inclina o corpo para trás, se esquivando muito bem, e voltando o corpo para cima em seguida, dando uma cabeçada no Meltfan, que racha seu crânio, e o dispara para trás, fazendo o monstro ricochetear em vários lugares, até cair na porta já derrotado. Nesse momento, o Lloyd diz que precisa continuar para achar a Mari, mas a Mari abre a porta jogando o Meltfan para longe dali. Ela corre até o Lloyd, e ele pede desculpas por ele ter se intrometido, mesmo ela dizendo que ele não poderia fazer isso, mas ela o abraça agradecendo por ele ter vindo. A Selene fica com ciúmes disso, mas nesse momento o Lorde Demônio chega na sala, e o Lloyd pergunta se ele é mais um bêbado. A Mari no momento tem um plano muito bom e diz que sim, e que ele foi possuído por um monstro, e por isso ele estava todo sujo e fedorento, e por causa disso a Mari pede para o Lloyd limpar o rei com aquele pano que contém uma runa de desencanto, e o Lloyd aceita fazer isso, indo até o rei para limpá-lo. O inimigo tenta o impedir, criando uma esfera de energia cinza, mas com apenas um único tapinha na esfera, o Lloyd consegue a jogar para cima. Ele pede para o rei não se acanhar, e começa limpando ele pelo rosto, e depois passa o paninho no corpo dele todo. Com isso, o Lorde Demônio é expulso da possessão. A Mari abraça o Lloyd, agradecendo por ele ter salvado o pai dela, o que deixa o Lloyd vermelho, fazendo a Selene reclamar. No próximo dia, todos começam a auxiliar nos danos que o reino recebeu. O Lloyd está olhando para todos e refletindo que é bom que tudo tenha dado certo no geral. Nesse momento, o Shoma, o seu irmão mais velho, surge, e o Lloyd, bem feliz, vai até ele, pulando e dando um abraço. Seu irmão pergunta o que o Lloyd está fazendo aqui, e o Lloyd responde que veio virar um soldado. O Shoma diz que só veio entregar algumas mercadorias, mas escutou que ele derrotou o Abaddon. Então o parabeniza, mas antes de poder conversar mais, a Alka chega fazendo o Shoma sumir. O Lloyd fala para a Alka que o Shoma estava ali até agora. Enquanto isso, na academia, o Chrome e a Corrin andam juntos em um corredor, enquanto conversam sobre o Meltfan. A Corrin está preocupada com ele, e o Chrome a provoca perguntando se ela estava preocupada com o seu interesse amoroso, deixando-a nervosa, e por isso ela acerta um chute em suas partes íntimas, dizendo logo em seguida que ela é a superiora dele. Então ele precisa medir suas palavras. Em seguida, ela diz que a família real decidiu levar o Meltfan para a periferia para fazer trabalhos forçados, e enquanto a Corrin falava a última frase, vemos o Meltfan correndo de um coelho gigante, até que ele é salvo pela Alka, que acaba com o coelho com um golpe de 2 pés. A Alka vai até ele e fala para ele parar com a caça, afinal de contas agora ele vai trabalhar nos campos de trigo. Agora a Alka e o Meltfan estão caminhando no campo de trigo da fazenda, e a Alka comenta que no passado, um Lorde Demônio gafanhoto fez com que uma nação inteira passasse fome, e por isso ela usou as runas para criar trigo e distribuí-lo em toda a nação, mas ela cansou
de fazer isso, e agora somente deixou todo o trigo crescendo aí. O Meltfan se lembra de que quando ele era criança, alguém distribuía trigo de graça, e assim ele chega à conclusão de que foi ela. A Alka diz que quer que ele cuide dos trigos para ela, e ele aceita muito feliz. Na casa da bruxa, a Alka entra no quarto do Lloyd, que estava trocando de roupa, estando sem camisa, e no mesmo momento ela usa o seu cristal ativando o modo de gravação, mas a Mari tira ela do quarto e fecha a porta. A Mari pergunta se a Alka queria que o Lloyd virasse um soldado, só para ver ele vestido com um uniforme, e a Alka diz que sim, afinal de contas seria muito lindo ver ele assim. Depois disso, elas caminham pela casa, e a Alka pergunta se ela vai voltar ao castelo após tudo isso. A Mari diz que o seu pai logo estará bem e voltará a governar, e então, como ela se acostumou com a vida atual dela, ela vai ficar ali mesmo. O Lloyd chega na sala que elas estão conversando, já vestido com um uniforme, e enquanto a Alka fica fascinada com o visual lindo dele, a Mari o parabeniza por ter virado um soldado, embora ela se pergunte quem o recomendou. Afinal de contas, alguém fez isso antes da Selene e os demais. Nesse momento, a Riru e a Selene batem na porta, e o Lloyd abre a porta, pedindo para elas esperarem só um pouco mais. A Selene elogia o Lloyd, até que a Alka chega atrás do Lloyd perguntando quem era ela, e a Selene retruca perguntando quem essa garota é, o que inicia um certo problema entre as duas garotas fascinadas pelo Lloyd. A Riru pede para a Selene parar, afinal de contas a Alka é tão forte quanto o Lloyd, e nesse momento a Alka tenta atacar a Selene, mas o cinto a defende, e a Alka percebe que esse cinto era da pele da besta divina, Virtra, um artefato lendário da aldeia Kunlun que protege o portador de todo o mal. Nesse momento, Alan chega chamando Lloyd e agradecendo ele, afinal de contas, por sua causa ele conseguiu se empenhar para matar os monstros, e por isso ele também conseguiu entrar na academia. Ele vai receber uma gratificação por suas ações, mas em troca disso ele pediu para que eles colocassem o Lloyd na academia, afinal de contas, um aluno deve ajudar o seu mestre, e mesmo que o Lloyd tenha negado isso de mestre e aluno, o Alan irá continuar tentando. Todos começam a falar ao mesmo tempo, deixando a Mari nervosa, que pega a Alka e a joga no armário, a chamando de vovó Lully e mandando ela ir para casa. Assim ela pede para que todas vão logo para a academia, e assim todos partem felizes juntos para a academia. Assim chegamos ao episódio seguinte, onde o Lloyd está olhando as estrelas daquele céu noturno, enquanto anda em uma carruagem junto com a Mari e o Chrome. A Mari agradece a ele por ter vindo, e ele responde que pode muito bem fazer um trabalho simples de colher lixo, por isso ele fará tudo tranquilamente. Mas na verdade a Mari mentiu, dizendo para ele que era só um trabalho de colher lixo, mas o trabalho era algo em si mais profundo. Eles chegam até uma espada fincada em uma rocha, e o dono do lugar chega perguntando o que eles estão fazendo ali, dizendo que aquela espada não poderia ser retirada, afinal de contas só alguém com poder mágico suficiente para dominar o mundo inteiro poderia fazer isso. Entretanto, enquanto ele falava, o Lloyd pegou a espada e aguardou como se não fosse nada. O homem fica perplexo, vendo que um simples garoto estragou todo o negócio dele. A espada era o que atraía as pessoas para o hotel dele, além de outros estabelecimentos. Dessa forma, eles vão embora na carruagem, enquanto o Chrome pergunta a Mari o que eles farão com aquela espada. Na academia, todos os amigos do Lloyd parecem cansados de um treino, exceto o Lloyd, que parece bem animado. A Riru diz que está desanimada, porque a aula agora seria de magia teórica, mas a Corin chega na sala dizendo que na verdade seria prática por conta do jogo interescolar contra outra academia. O Alan chega falando que esse é um evento anual, e que até então a Azami, a nação deles, está em uma grande série de derrotas, mas a Corin diz que esse ano com certeza eles vão vencer. No campo de treinamento, a Corin explica que existem 3 tipos principais de magia: aquela onde você pronuncia palavras, aquele onde você escreve imagens e textos, e por fim aquele onde você usa pedras mágicas e cajados. Após isso, ela diz que é hora de praticar, e posicionando um manequim anti-magia, ela pede para que todos comecem, e usando uma magia de pronúncia, ela manda o manequim queimar até as cinzas. Ela dispara uma bola de fogo no manequim, e em seguida a Riru faz o mesmo, mas a sua bola de fogo sai um pouco mais forte. A Corin parabeniza as duas, e quando é a vez do Lloyd, ele erra na citação, dizendo mastigação ao invés de queime, mas ainda assim ele dispara uma bola de fogo muito maior que a das outras garotas, errando o manequim, mas acertando atrás do boneco em sua lateral, queimando parte da floresta que estava ao redor. O Lloyd pede desculpas, mas a Corin não liga. Eles continuam treinando, com o Lloyd sempre exagerando na sua magia em um nível muito superior, até que ao conjurar uma magia de vento, o manequim é despedaçado, e assim a Corin diz que o Lloyd não poderá participar do evento interescolar, afinal de contas ele pode acabar matando uma pessoa sem querer. Um pouco depois do treino, enquanto a Corin bebe algo na sombra de uma árvore, a Selene chega até ela, pedindo para que ela ensine magia de cura. Afinal de contas, a Corin é especializada nesse tipo de magia. A Selene comenta que quer aprender isso para ajudar alguém muito importante no combate, o Lloyd, e assim ter um tipo de contato físico mais íntimo. A Riru diz que ela precisa ter cuidado ao usar uma magia de cura, afinal de contas, se ela curar alguém com uma ferida intacta, ela pode acabar piorando as coisas. Mas pessoas vão chegando dizendo que estão interessadas em magia de cura, assim como Alan e o Lloyd. Então a Corin sugere um treino especial de cura, mas eles precisam de uma cobaia ferida, e a Selene sugere que o Alan seja a cobaia,
afinal de contas, ele é o mais resistente. Ela chuta ele de uma escada que o faz cair vários degraus, até acertar o chão. Ele fica ali enquanto todos o cercam, e a Corin diz para ele não se preocupar, afinal de contas, todos ali vão curá-lo. Na casa da bruxa, enquanto a Mari tomava café, duas garotas loiras de repente surgem, assustando a Mari. A loira menor diz que elas são clientes e se apresenta, dizendo ser a Mena Quinone, e que a outra garota loira é a sua irmã, a Philo Quinone. A Mari entende que elas são as irmãs mercenárias, e a Mena continua falando, dizendo que está atrás de uma garota e mostra a foto dela. Nesse momento, as duas sentem algo muito perigoso vindo, e nesse momento o Lloyd abre a porta, fazendo a loira maior, a Philo, atacar o Lloyd com um chute na cabeça, e em seguida um outro golpe na costela. Mas embora o golpe dela pareça ter sido bem forte, o Lloyd nem mesmo demonstra reação a isso, e pergunta o que houve. Nesse momento passa uma mosca entre ele e a Philo, e assim ele entende que ela estava tentando matar um inseto, e pede desculpas por ficar na frente. O Lloyd vê a foto da garota, e diz que ela é a Riho, sua colega na academia. Nesse momento a Philo vai até ele e se curva pedindo para ser uma aprendiz dele, prometendo fazer tudo o que ele quiser, seja limpar, cozinhar, proteger ele, ela fará qualquer coisa. O Lloyd diz que não pode, afinal de contas essa casa é da Mari. Então a loira vai pedir para a Mari permissão para morar ali, e a Mari, sendo pressionada, acaba deixando. A Philo diz que agora iria esfregar as costas dele enquanto tira sua camisa, mas a Mari expulsa as duas de casa, enquanto joga sal nelas. O Lloyd expressa dor e diz que talvez a Philo tenha quebrado uma costela dele, mas ele diz que não tem problema, porque daqui a umas 3 horas o seu osso já teria se regenerado. O Lloyd sai dizendo que precisa fazer o jantar, e a Mari reflete consigo mesma que ela ainda precisa se acostumar com os poderes do Lloyd, afinal de contas agora ela mora com ele, e ela fica bem animada enquanto pensa nisso. Nesse momento a Alka aparece de repente, dizendo que ficou sabendo da viagem da Mari até a Vila da Espada Sagrada junto com o Lloyd. A Mari diz que foi lá para realizar um certo trabalho, mas a Alka pergunta se ela se aproveitou dos sorrisos do Lloyd, e a Mari confessa que sim, o que enfurece a Alka, que rapidamente transforma a Mari em uma borboleta. O Lloyd chega em seguida perguntando aonde a Mari está, mas a Alka foge desse assunto perguntando o que ele fará para o jantar hoje. Mais tarde a borboleta vai até um quarto de sua casa, onde finalmente consegue retornar ao seu corpo original, entretanto ela agora está nua, e enquanto reclama do que a Alka fez com ela, o Lloyd aparece de repente, vendo a Mari nua e saindo sem reação. A Mari, deprimida, apenas se veste e dorme no chão ali mesmo. No próximo dia finalmente iria começar o jogo interescolar. A Riho vai até a Corin, perguntando o motivo dela querer ganhar tanto, e a Corin diz que porque a mulher cobra, que ela odeia tanto, acabou de se tornar a diretora de Rokujou, que no caso é o nome da academia adversária. Nesse momento a suposta mulher que a Corin citou chega, perguntando se elas estavam falando dela, e a Riho a reconhece como Rou. A Corin pergunta o que ela estava fazendo ali tão cedo, mas a Rou ignora a Corin e vai até a Riho, dizendo que procurou muito por ela. A Rou se aproxima da Riho, dizendo para ela voltar logo, a não ser que ela queira perder mais coisas queridas para ela. A Riho fica furiosa e afasta a Rou, que sai dizendo que vai esperar pela resposta dela. A Philo, que estava ali atrás junto de sua irmã, vai até o Lloyd perguntando se ele pensou no pedido dela, enquanto se aproxima bastante. A Selin, com ciúmes, afasta os dois, mas antes de acontecer algo, a irmã da Philo a chama, fazendo ela ir embora. A Selin pergunta quem ela era, e o Lloyd diz que ela quer morar com ele ou algo do tipo. Enquanto isso, a Riho parecia bastante preocupada e triste, e durante o restante do dia ela continua triste, e o Lloyd fica preocupado com ela, e a Selin percebe essa preocupação. Afinal de contas, a Riho tem distraído o Lloyd, e por isso a Selin agora não tem a atenção dele. Na casa da bruxa, o Lloyd está preocupado, e a Mari pensa que ele está assim porque a viu nua ontem, mas o Lloyd corta o clima para perguntar como ele pode animar alguém. A Mari pensa que ele está falando que quer animar ela, e então ela já começa a ficar animada com isso, e ela responde com bastante vontade dizendo que ele deveria chamar essa garota para sair, tipo tomar um chá, que essa garota iria adorar. O Lloyd diz que essa é uma boa ideia, e diz que irá chamar a Riho para sair, o que acaba totalmente com a ilusão da Mari. Na academia, Selin pensa em como animar a Riho, afinal de contas, ficando triste, ela chama muita atenção do Lloyd, e dessa forma ela tenta entregar a ela uma foto do Lloyd, mas isso não resolve. O Alan, todo machucado, chega se intrometendo na situação, mas a Riho só joga ele dos degraus com um chute. Nesse momento, o Lloyd chega até a Riho, a chamando para um encontro, o que surpreende ambas as meninas, principalmente a Selin. No encontro com a Riho, o Lloyd pergunta a ela o que aconteceu para ela estar desse jeito. Enquanto ele perguntava, a Selin assistia escondida, coberta por um pano marrom. A Selin sai andando de forma quadrúpede, e o Alan, que passava por ali de muleta, olha para isso e pergunta se era uma barata, percebendo que na verdade era Selin. A Selin se enfurece com Alan e bate nele, o jogando nas moitas. De volta para a Riho e o Lloyd, a Riho diz que cresceu num orfanato, e foi lá que ela conheceu a Rou, que cuidou dela em muitos aspectos. Entretanto, pela falta de um braço, ela não podia fazer muito dentro do orfanato para ajudar, e por isso a Rou a trouxe esse braço de Mithril. A Riho ficou muito feliz ao saber que agora poderia ajudar
começar a arrumar dinheiro para o orfanato, mas ela fugiu. Afinal de contas, ela descobriu que Arrow deu esse braço para ela ser capaz de aumentar suas capacidades mágicas e que assim ela conseguisse sacar a espada sagrada, que no caso é a espada que o Lloyd pegou no começo do episódio. Ela explica que esse braço dela não pode ser tocado, afinal de contas, ele drena magia constantemente, e por isso ela vive fugindo, porque a pessoa que ela viu como uma irmã mais velha a atraiu e só quis a usar, e por isso ela a persegue, atribuindo crimes falsos a ela. O Lloyd pega no braço de Mithril dela e diz para ela confiar nele, que ele fará o seu melhor e não irá atrair. Nesse momento, a Selene surge do chão, chamando o Lloyd de traidor, e diz para a Riho que entende como é ser incriminada sem fazer nada, e diz que juntos eles deveriam se vingar. A Riho fica contente, tocando no punho de cada um. Ela diz que não se opõe à ideia dela. Depois disso, em uma espécie de arena, o time da Corin está em frente ao time da Arrow. Mena, a irmã mais nova, pergunta a Corin se ela já decidiu quem irá lutar hoje, e a Corin diz que será a Riho e o Lloyd. Entretanto, a Micona, junto de outro pessoal, chega caindo do céu e acertando o chão, dizendo que ela é a Micona, a chefe da turma do segundo ano, e que ela irá lutar no lugar do Lloyd, que é um fracote que não pode fazer nada sem ninguém. A Micona diz que vai enfrentar a Philo. A Corin anuncia o começo da partida de treino, e no mesmo momento, a Micona é coberta por uma aura verde, enquanto uma runa surge abaixo dela, potencializando suas habilidades. A Philo ergue a mão direita para o lado, enquanto uma runa carrega ali também. A Micona pula na direção da Philo com uma bola de fogo, mas a Philo somente diz água e dispara uma enorme onda de água em sua oponente, a jogando para fora da arena e a fazendo bater na parede, vencendo de imediato essa disputa. Mais tarde, a Micona vai até a casa da bruxa e pede para a Mari ajudar ela. A Mari a ajuda e enquanto comenta que faz tempo que ela não aparecia, ela também faz um café para a Micona e a serve enquanto a Micona fica calada, se focando em aproveitar esse momento com a Mari. Descobrimos então que ela sente algum tipo de afeto pela bruxa. Entretanto, nesse momento, o Lloyd chega e a Micona, vendo a aproximação dos dois, sente ciúmes e sai dali correndo debaixo da chuva. No próximo dia, o evento oficial iria começar, com o time de Azami de um lado e o time de Rokujou do outro. A Riho vai até a Hall, dizendo que ela se tornou uma cobra gananciosa, e a Hall diz que ela vai se arrepender disso e ameaça o orfanato, mas a Riho diz que irá proteger o orfanato. Nesse momento, o Chrome anuncia o prêmio para o vencedor do torneio, sendo a lendária espada sagrada, o que deixa as duas mulheres, a Riho e a Hall, completamente chocadas. Afinal de contas, o problema entre as duas começou por conta daquela espada. Antes do jogo interescolar começar, a Riho está quase batendo no Chrome por ele ter colocado a espada como prêmio. A Corin pergunta o motivo dela se preocupar tanto com a espada, e a Selene explica tudo para ela. Nesse momento, a Raw diz que agora irá se tornar aluna para combater, e diz que está até mesmo disposta a matar pela espada. Dessa forma, a Corin diz que então vai deixar o Lloyd participar. Afinal, se eles vão quebrar as regras, o colégio Azami também irá. Por fim, a Riho pede para a Corin ensinar a ela a magia de cura. Na casa da bruxa, a Alka discute com a Mari, que fingia estar saindo para fazer compras, sendo que na verdade ela estava indo ver a luta do Lloyd no evento interescolar. A Mari então a pergunta como ela sempre sabe das coisas, mas nesse exato momento, Cristal notifica que o vilarejo da Alka precisa dela. A Alka diz que terá que sair, mas amaldiçoa a Mari para que ela sinta dor de barriga a cada 10 minutos. Ela diz que só irá retirar essa maldição se a Mari rastejar diante da bola de cristal e pedir desculpas sem parar. Feito isso, a Alka entra no armário, sumindo completamente. A Mari corre para o banheiro, reclamando que a Alka estava usando runas antigas novamente para coisas triviais. Os três selecionados estão um na frente do outro na arena. Do lado Azami está a Selene, o Lloyd e a Riho, e do lado da academia Rokujou estão as duas irmãs mercenárias e a Raw. O juiz explica que o primeiro time a obter 2 vitórias ganha o evento. Entretanto, todos só podem usar magia. Nenhum ataque físico como socos ou pontapés são permitidos. A primeira batalha começa sendo entre a Selene e a Philo. A Philo, de forma simplória, conjura um feitiço de raio, disparando na direção da Selene, mas a princesa do cinto, que no caso é o nome como a Selene era chamada antigamente, está confiante de que o seu cinto vai a defender. Entretanto, o cinto nem reage, obrigando a Selene a pular para longe daquela magia. A Selene começa a discutir com o cinto o motivo dele não estar reagindo, mas o cinto apenas se mantém quieto. A Selene então pergunta se ele não está reagindo porque o inimigo não representa ameaça alguma para a vida dela. Não que o inimigo não seja forte, mas que esse inimigo em si não pretende matá-la. E enquanto a Selene discute com seu cinto, a Philo dispara diversos feitiços, obrigando a Selene a desviar de todos, até que a Philo usa um feitiço maior, que invoca uma nuvem que dispara um raio gigantesco na direção da Selene. Nesse momento, a Selene não conseguiria se esquivar, então ela apenas se encolhe. É nesse momento que o cinto finalmente age, a defendendo desse raio. A Selene agora está convencida de que dominou o cinto e se defende de qualquer ataque mágico da Philo, e logo em seguida manipula o cinto para que ele agarre a sua inimiga e a leve até ela. Mas
Mas nesse momento, o juiz grita dizendo que a Selin foi desqualificada. Afinal de contas, o cinto conta como um ataque físico, sendo assim a primeira derrota deles. A próxima luta seria entre o Lloyd e a Mena, a irmã menor. A Mena já se prepara para conjurar uma magia que prende a cabeça do Lloyd em uma bolha de água. Seu plano é fazê-lo perder por falta de ar. Mais 5, 10, 20 minutos se passam e nada do Lloyd cair. A Mena diz que ele está trapaceando, mas o juiz verifica o Lloyd, que está muito bem. A Mena se irrita e cancela a magia, executando uma magia pior e maior, onde ela cria um vórtex de água enorme ao redor do Lloyd, o prendendo dentro da água novamente. E enquanto isso, ela começa a recitar outra magia, que embora fosse uma citação longa, a magia que ela usou antes no Lloyd iria segurá-lo. No entanto, o Lloyd vê claramente o que ela está fazendo e decide que não vai deixar. Ele conjura uma magia de vento que cria um tornado contra a Mena, jogando ela contra uma parede e a nocauteando imediatamente. Todos começam a pensar que o Lloyd ganhou porque ele sobreaqueceu a Mena, sendo essa uma mera desculpa para o grandioso poder do Lloyd. E dessa forma, agora as duas academias estão empatadas, e a última luta era entre a Riho e a Ro, e as duas já começam disparando uma contra a outra diversas bolas de fogo sem parar. Elas ficam nesse embate até cessarem o fogo juntas, e a Ro diz que o próximo golpe será o seu último. Ela avança na direção da Riho em alta velocidade. Rapidamente ela consegue retirar o braço de Mithril da Riho, a fazendo-se ajoelhar. A Riho pergunta o que ela fez, e a Ro diz que já que ela colocou, ela também consegue tirar, e que agora sem o braço ela não pode fazer nada. Entretanto, a Riho sorri e diz que só estava esperando ela chegar perto e baixar a guarda, e dessa forma ela ataca com um soco que gera uma magia de fogo, explodindo a queima-roupa no rosto da Ro. O golpe é poderoso e faz sua inimiga rolar no chão. Então a Riho revela ter plantado uma pedra mágica dentro do braço e ter usado magia de cura para deixar lá dentro, e assim ela iria usar isso como um golpe surpresa. A Riho diz que também usou uma magia de cura tardia, que em resumo faz a cura agir instantes depois da execução, curando o seu braço que havia sido ferido na explosão. Por fim, a Riho se aproxima, realizando a entoação do encantamento mágico de classe alta, deixando sua inimiga tão nervosa que ela acaba desmaiando ali mesmo. E a Riho ri dela, revelando não poder usar magia de classe alta e que a sua magia final não passou de um blefe. E assim, o Colégio Azami leva a vitória. Após a sua derrota, a Ro se lembra de quando era pequena e de como tudo começou e de como ela subiu degrau por degrau até chegar onde está. Ela acorda assustada e encontra seus alunos no quarto. A Mena também estava lá e ainda estava desmaiada por conta da luta contra o Lloyd. Ela pergunta o paradeiro da espada e um deles responde que está com a bruxa do lado leste, uma bruxa que vive com um tipo de irmão mais novo, no qual ela é excessivamente protetora. A Ro manda a Philo ir atrás dessa suposta pessoa importante para a bruxa, para que eles possam negociar uma troca pela espada. E chegando na casa da bruxa, a Philo vê a Mari adorando um cristal, e a Mari só estava fazendo isso para que a Alka cancelasse a maldição. Nesse mesmo instante, a Mari sai correndo com uma dor de barriga tremenda, e a Philo, por ter visto essa cena, passa a acreditar que aquele cristal é muito importante para Mari, e por isso ela leva o objeto com ela, deixando uma certa carta de encontro para a Mari ler. Um pouco mais tarde, o Lloyd chega na casa carregando a espada que eles ganharam no evento, mas apenas encontra a estrela que ele deu de presente para ela, e como ela nunca tira isso, ele fica ainda mais preocupado. O Lloyd nota uma carta em cima da mesa, e ao ler ele acha que eles levaram a Mari, e que eles pretendem trocar ela pela espada lendária. Dessa forma, o Lloyd vai até o local de encontro, mas enquanto ele saía, o Alan surge na porta, falando que também tem problemas com hemorroidas. Acontece que provavelmente a Mari chamou ele para ajudar ela com sua dor de barriga. Enquanto isso, na torre em que a Ro está, a Philo pergunta se era aquilo que ela queria, e a Ro suspira dizendo que obviamente não era, mas ela não podia esperar muito da Philo nesse quesito. Nesse momento, as duas escutam alguém gritando lá fora, e ao olhar a janela, elas notam o Lloyd e o Alan correndo nas ruas. A Philo fica animada e pula até eles, desafiando o Lloyd para um duelo até a morte. O Lloyd não parece querer lutar com ela, mas ele nota que precisa fazer isso para encontrar a Mari. Ele aceita o desafio e então sugere um duelo de queda de braços, afinal esse era um costume comum do povo de sua aldeia. A Philo aceita e assim o Lloyd joga a espada lendária para o Alan, confiando a posse dela a ele, já que o problema da Philo era com o Lloyd. A Philo e o Lloyd se ajoelham diante de uma caixa e encaixam suas mãos, iniciando a queda de braços, que cria uma ventania absurda na região, quebrando até mesmo o solo. O Alan sai correndo dali, até que ele é atacado por um dos alunos da Ro, que lança várias bolas de fogo contra ele. Entretanto, a Mena surge, prendendo o aluno naquela magia de água que cria uma bolha na cabeça do alvo, e derrotando completamente o aluno. A Mena diz que está traindo a Ro, porque ela tratou a sua irmã como uma mera ferramenta. Enquanto isso, Lloyd continua a queda de braço, quebrando a caixa abaixo deles, e assim começando a perder para ela. E para não perder, ele pula no ar e continua o duelo de força ali mesmo. Ainda assim, ele iria perder
perder para Philo, mas o Lloyd usa o Aero, uma magia de vento que joga eles contra o chão, arrastando eles por aí e deixando um grande rastro de destruição. Quando eles se recompõem, o Lloyd nota ter ganho da Philo na queda de braço. Eles se levantam enquanto o Lloyd está contente por ter vencido, mas a Philo segura suas mãos, pedindo ele em casamento e dizendo que por ele ser de Kunlun, ele é digno de implantar um filho em sua barriga. Nesse momento, Alan e Amena chegam na região e a Philo vai até a sua irmã, dizendo que já sabia com quem iria se casar. Na torre, a Rose clama que todos são muito inúteis e nesse momento a Alka surge do cristal, chamando pelo Lloyd várias vezes. A Rose diz não saber onde ele está e além disso ela chama a Alka de fedelha, fazendo a Alka acreditar que ela estava tentando a impedir de ver o Lloyd. A Alka se enfurece muito e lança uma magia que destrói boa parte da torre e dispara a Rose no mar, e o Alan vai atrás dela para a salvar. E no dia seguinte, a notícia de que o Alan é um grande herói se espalhou, pois ele salvou a diretora de uma academia inimiga. A Rose está novamente na cama da enfermaria, onde um homem realiza uma magia nela, dizendo que ela pode descansar. Em sua mente, ela se lembra de quando era criança, onde encontrou a Riho descascando maçãs, mas ela era muito ruim nisso. Na época, a Riho pediu para a Rose ensinar magia de cura para ela, mas ela disse para a Riho que isso era muito difícil de início e que ela deveria começar do básico. Ela também disse a Riho que quando ela se tornasse uma diretora de academia, ela iria dar uma bolsa no colégio para ela. Naquela época, esse era o seu sonho. Então, a Rose acorda, pensando que foi ali onde ela começou, e então ela vê a Riho ao seu lado, descascando maçãs, para que ela possa comer. Mas ao ver que ela acordou, a Riho sai logo em seguida, e assim a Rose pensa consigo mesmo que a Riho melhorou muito em descascar maçãs. Assim chegamos ao episódio 7, onde as irmãs mercenárias estão na floresta realizando alguma missão para o reino. Elas encontram um homem desmaiado, e a Philo pergunta se isso não foi causado por aquelas árvores que se mexem, já que a pessoa não tem nenhuma ferida visível. Enquanto a Philo pega o corpo no chão, a Mena diz que já que é uma missão séria, elas deveriam comer algo sério, e assim ela pergunta a Philo o que ela quer comer, e a Philo responde que quer comer um bife sério. Na academia, a Riho convida o Lloyd para uma maratona de cavalos, já que as férias começam no dia seguinte, mas antes de terminar o seu convite, a Selene chega no local desolada, enquanto emana uma aura ruim. A loira diz que os pais dela a convocaram, e talvez por conta disso ela ficará presa com eles. Ela pensa até mesmo em um plano para se livrar dos seus pais, dizendo que poderia queimar a casa deles, e assim ela ficaria livre para fazer muitas coisas românticas com Lloyd. O Lloyd diz que se sente honrado pelos convites dela, mas ele tem planos. Entretanto, ela só escuta a parte do honrado, e assim começa a imaginar tudo o que ele queria fazer com ela, como casamento e outras coisas. Nesse momento, o Alan chega. Ele cita ter criado planos com Lloyd como aprendiz, mas como pediram ele em casamento, ele não poderá executar o que planejou. Ele continua falando sobre as coisas boas que aconteceu com ele, mas as meninas pegam o Lloyd e saem dali, dizendo que o Alan só quer atenção. Ao chegar na casa da bruxa, o Lloyd encontra a Mari e a Alka disputando entre si quem ficaria com o Lloyd nas férias, mas o Lloyd diz que irá trabalhar em um hotel nas férias por recomendação do Chrome, e embora elas quisessem ir, o Lloyd diz que quer fazer isso sozinho, pois ele quer mostrar que é capaz de sobreviver sem a ajuda de ninguém. Enquanto isso, o dono do hotel estava aguardando o Lloyd, e nesse momento ele sente uma presença tenebrosa se aproximando, até que o Lloyd surge atrás dele, o saudando, dizendo ser a pessoa que o Chrome recomendou. Eles vão até o hotel, e o Koba se apresenta, dizendo que é o dono do hotel, mas que também já foi um soldado importante do exército. Após mostrar boa parte do hotel, o Koba diz no corredor que coisas estranhas estão acontecendo por ali, como pessoas de repente entrando em coma. O Lloyd diz que, como também é um integrante do exército, ele poderia contar com a sua ajuda para resolver esse problema. Eles, por fim, chegam em uma sala, onde encontram a Kikyo, e no mesmo instante, o dono chama a atenção da mulher que estava descansando escondida. O dono apresenta ela ao Lloyd, dizendo que ela é uma funcionária superior. Ele deixa a mulher para ser a tutora do Lloyd, e assim que ele sai, a Kikyo já se aproveita dele, o mandando limpar todo o local. No entanto, o Lloyd faz tudo rapidamente, terminando antes que ela terminasse a sua frase sobre limpeza. Ela fica muito impressionada, e o Lloyd percebe que esqueceu de limpar o teto. Ele faz isso rapidamente e deixa toda a sala brilhando. O dono retorna ao salão e observa o quão limpo ele está. A Kikyo pergunta ao dono do hotel qual é o segredo do Lloyd, mas ele diz que isso é segredo. E caminhando junto com o Lloyd, o dono do hotel diz que agora eles terão que receber um certo nobre, que é um tanto quanto complicado, já que ele chegou mais cedo que o combinado em sua estadia. Eles vão na sala dele, o encontrando, e já é notável o quão chato ele é. Mas quando o nobre pergunta ao Lloyd o que ele acha das árvores ao redor desse local, o Lloyd o surpreende, dizendo que embora ele as ache lindas, ele acredita que o potencial delas está sendo desperdiçado. Afinal de contas, elas foram plantadas muito certinhas e podadas de forma perfeita. Então, não poder fazer nada além de olhar parecia um completo desperdício. O nobre fica surpreso com quanto
conta ele sabe sobre isso, e isso acaba fazendo eles se darem muito bem. Afinal, boa parte da família do nobre vem de linhagem de lenhadores. De noite, no quarto do nobre, a Kikyo entra pela janela. Eles começam a conversar sobre um plano deles. Afinal de contas, o nobre está ali para investigar um plantio ilegal de árvores e o envolvimento de monstros árvores. Ele deveria investigar isso rápido. Afinal de contas, se a floresta do dono do hotel virar um tesouro nacional, eles não poderão fazer mais nada. A Kikyo pergunta o motivo dele ter vindo mais cedo, e ele diz que tem novidades. Um nobre quer fazer um casamento arranjado com seu filho, e embora o entristeça usar o seu filho para isso, o casamento será importante. Afinal de contas, esse nobre parece ter comprado árvores recentemente, e ele acabou fazendo uma fortuna sim. Ou seja, esse assunto deve envolver os monstros árvores, e o plano dele é usar o casamento como isca para investigar mais a fundo. Ele diz que a outra novidade é que roubaram de um laboratório uma planta trepadeira chamada Semente do Lorde Demônio. Ninguém sabe quem fez isso, mas há rumores de que trouxeram para esse hotel, e nessa época em que a semente sumiu, as pessoas no hotel começaram a entrar em coma. Ele explica que a semente é parasitária e que utiliza humanos ou animais para espalhar suas raízes, assim aumentando as forças físicas do hospedeiro. Tudo isso para que a semente possa realizar viagens longas. A Kikyo suspeita do Lloyd, então ele pede para que ela entregue ao Lloyd um medicamento à base de plantas, pois esse medicamento tem o poder de expelir o monstro árvore do corpo de alguém. Na mesma noite, o Lloyd estava na cozinha cortando vários alimentos ao mesmo tempo e bem rápido, o que deixa a Kikyo, que o espionava, ainda mais surpresa. Ela entra na sala oferecendo a ele um chá, mas quando ele ia beber, o dono chega, mandando o Lloyd descansar e ir pegar o chá dele. Ele acaba tomando chá no lugar do Lloyd, e rapidamente ele cospe o chá para fora, perguntando o que a Kikyo fez ele beber, mas ela só pula da janela, dizendo que ele tinha descoberto tudo. Após ela pular, o dono do hotel pensa que os incidentes estranhos começaram a acontecer somente depois que ela foi contratada. O dono não sabe o que ela está tramando e resolve checar isso a fundo. No dia seguinte, a Riho está no hotel em que o Lloyd está trabalhando, obviamente sem saber disso. Ela pede no telefone uma certa massagem especial, e assim o Lloyd vai até ela para realizar isso. Ela então descobre que o plano do Lloyd era trabalhar ali, e enquanto eles conversam, o Lloyd arruma a cama para a massagem. O Lloyd explica que algo estranho está acontecendo no hotel, e por isso ele está investigando. Depois de terminarem a conversa, o Lloyd pergunta se não pode começar a massagem, mas a Riho diz que não. Afinal de contas, ela ficou com vergonha em imaginar o Lloyd tocando nela. O Lloyd fica triste, achando que ele não é bom o suficiente, mas antes que a Riho possa explicar melhor, eles escutam alguns gritos. Enquanto isso, em uma carruagem, a Seren, junto ao seu pai, está vindo para esse mesmo hotel. A Seren pergunta o que ele quer levando ali, e ele diz que só quer arrumar um lugar para conversar melhor com a sua filha, já que eles não conversam há um bom tempo. Ao chegar e entrar no hotel, seu pai já revela que ele quer fazer com que ela se case com o filho de um nobre, o Alan. Claramente, a Seren fica incomodada com isso e recusa, mas seu pai não escuta ela. Na sala de jantar, eles encontram um outro nobre, de nome Teronine, que diz que o seu filho irá vir logo. Enquanto isso, a Seren refletia sobre não querer isso, afinal de contas, ela ama o Lloyd, e assim ela começa a planejar o assassinato do Alan. Nesse momento, alguém abre a porta da sala. A Seren rapidamente pula no lustre e vai em direção a essa pessoa com um garfo para matar, mas quando ela vê que se trata do Lloyd, ela apenas abraça dele e sai dali rapidamente. O Teronine diz para deixar os pombinhos juntos e continua dizendo que eles têm muito a conversar. A Seren levou Lloyd até a despensa, onde ela diz que o fato dele aparecer foi Deus escutando suas preces, mas antes que ela fizesse algo indevido, a Riho chega assegurando, dizendo que aquele hotel não é para esse tipo de coisa. A Seren pergunta o que está acontecendo, e a Riho explica que mais cedo eles encontraram o Alan desmaiado em seu banho, e então eles fizeram uma troca de papéis para continuar o plano do Teronine, fazendo o Lloyd ser o filho nobre e a Riho ser a funcionária nova. A Seren não escutou nada, afinal de contas ela estava totalmente focada no Lloyd uniformizado, e então como Lloyd quer investigar o que aconteceu com o Alan, a Seren diz então que tem um plano, e com o pretexto de que ela e o Lloyd estão em um casamento arranjado, ela sugere que eles investiguem juntos o hotel, enquanto a Riho investiga internamente por ser a funcionária. O Lloyd gosta do plano, e assim tudo é combinado.